Olá pessoal, eu sou a Tê Castro. Sejam bem-vindos ao canal Unissérie. E no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a novela Dona Flor e seus dois maridos. Mas Dona Flor e seus dois maridos mexicana, tá? De 2019. Será que essa novela foi boa? Mas antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal Unissérie. Essa novela, né? Ela foi adaptada ao livro do Jorge Amado, esse livro brasileiro, Dona Flor e seus dois maridos. Protagonizada por Ana Serradilha, Sérgio Mur e Joaquim Ferreira. Dona Flor e seus dois maridos, né? Ela conta a história da Flor. Uma moça alegre que vive no pueblo e ela gosta muito de dançar. Ela vive com a sua mãe, Margarita, e com a sua irmã, Rosalia. E tem um homem, né? O Teodoro, que é apaixonado pela Flor. E a irmã dela, a Rosalia, é apaixonada por esse Teodoro. Só que esse Teodoro gosta da Flor. Então ele pede a Flor em casamento. A Flor diz que não, que eles são amigos. E a Flor tem o grande desejo de dançar. Só que a mãe não concorda muito, né? Então vai mostrar a Flor dançando, escandalizando, né? Toda a cidade. Que ela começa a dançar no coreto. Aí depois vai mostrando ela conhecendo um tal de Valentim, que aparece, né? Lá no local onde ela mora, fugido. E aí depois vai mostrar essa Flor dançando, olhando. Aí chega esse Valentim e cai tudo. Diz assim, vai para um ano antes, pra gente entender a história. Então vai mostrar que a Flor recebeu um convite, né? Pra ela ir pro local, pra uma audição de dança. Só que aí no meio do caminho acontecem muitas coisas. Aí você vai conhecer a história desse Valentim. Esse Valentim, ele era trambiqueiro e estava metido, né, em um assalto, um negócio assim, com uma tal de Cassandra. Só que aí, essa Cassandra quer casar com ele. Ele diz que não. E aí, essa Cassandra foge com uma parte do dinheiro, né, vai embora. E esse Valentim foge com o tal do Tilly, que é o amigo dele. E os dois vão tentar fugir. Aí nisso, né, o Valentim acaba esbarrando com a Flor, porque a Flor tá andando com a moto dela, mas ela para ali no rio, e nisso ele tenta roubar a moto da Flor. Aí a Flor começa a brigar com ele, aí os dois brigam, né? E ela volta lá pra cidadezinha dela. Aí nisso, o que faz esse Valentim com esse Tilly? Vão atrás dessa Flor, porque além deles estarem fugindo, o Valentim se encantou com a Flor. Então ele vai atrás dela, e tem lá uma festa, né? Lá nessa cidade, e a Flor começa a dançar. E aí vai começar a confusão. Que aí todo mundo vai ficar indignado, né? Com a maneira que a Flor está dançando. Aí o que aparece? O Valentim vai lá e vai dançar junto com ela. E aí escandaliza a cidade. Nisso aparece a Cassandra e a amiga dela e dá um tiro. Mas aí não é o tiro era pro Valentim, mas não pegou no Valentim. Pegou num outro homem. Na outra pessoa. Aí mostra que essa Cassandra com a amiga dela, as duas foram presas. E aí, né, o Valentim acaba se envolvendo, né, com a Flor. E a Flor acaba indo para a cidade do México porque ela vai fazer a audição dela. É o sonho da vida dela. Então esse Valentim dá todo o apoio para ela e vai com ela. E aí os dois vão juntos. E aí quando ela está fazendo a audição, tá lá muito bem dançando, ela, pum, cai do palco e se arrebenta toda. E tem que fazer uma operação, né, porque ela teve sérios problemas na perna. Aí o Valentim muda a vida dele toda, né? E começa a trabalhar com o Tilly numa carrocinha de tacos, né? Para conseguir pagar o hospital. Então ela casa, né? Com o Valentim, né? Para eles poderem, como casal, né? Então se lá conseguir pagar o hospital. Então o Valentim custeia tudo, né? Só que ele inventa para Flor que ele é um empresário. E nisso, quando a Flor melhora, já vai pro apartamento, ela vai pro local lá onde eles estão morando, ela vai atrás, segue ele e vê que ele vende tacos. Então ela chama a atenção dele, briga com ele conta para ela que ele mudou, que ele tá aí, conta a história dele e ela vai se apaixonando por ele. Aos poucos, o Valentim vai mudando a vida de picareta dele, entre aspas, né? E vai mudando por causa da Flor. E a Flor vai se envolvendo com ele, porque eles não tiveram logo um caso de cara. Eles foram se envolvendo aos poucos. Aí depois até que virou um grande amor. E os dois fazem amor. E ficam lá, se amando. Só que aí, a carrocinha de tacos que ele tem junto com esse Tilly, vem a polícia e pede alguns certificados, algumas coisas eles não têm. Então eles perdem o dinheiro, perdem tudo, então eles acabam voltando, né, lá para casa
né, da mãe dela, lá pro local onde a Flor mora. E aí eles arrumam um local, uma casa lá toda caindo aos pedaços, e o Valentim diz que vai consertar a casa. E os dois começam ali vivendo um sonho, porque o sonho dela, mesmo ela não podendo mais dançar, né, fazer concursos, porque ela perdeu um pouco da mobilidade, o sonho dela é continuar dançando, é dar aula de dança. E as pessoas não veem muito bem o casamento dela com o Valentim, né? Aí tem uma história de várias pessoas. Só que aí, depois, esse Valentim, mesmo casado com a Flor, ele vai lá pro cassino, né, que tem o cassino do Oscar, e vai lá apostar, ele e esse Tilly. E tem uma tal de uma Samantha lá, que é a tal da namorada desse Oscar, e ela quer a todo preço, a todo custo, um caso com esse Valentim, só que ele não quer. Então ele tá sempre fugindo dela. Só que numa dessas, o marido dela, esse Oscar, fica com ciúme do Valentim, porque ele acha que eles tiveram alguma coisa. E nisso, né, ele consegue montar o negócio, salão de dança dela, aí eles vai ter uma festa no coreto, né, e a Flor tá esperando pelo Valentim, né, pra eles dançarem, e cadê o Valentim? Aí o Valentim aparece, aí grita, Flor, Flor! Aí daqui a pouco a Flor vai abraçar o Valentim, pum, cai duro. Aí vai lá o Teodoro, né, que é o Theo, vai lá tentar ressuscitar ele, mas o Valentim morre. Só que aí a Flor começa a saber de um monte de coisas erradas que o Valentim fez. Aí a Flor sabe que ele era trambiqueiro, porque aparece a tal da Cassandra e fala que ele pegava dinheiro, que ele tinha um caso com ela. Aí começou a falar mal dele. Aparece uma mulher lá, nesse local, procurando o Valentim, né? E falando que ele tem um filho com ela, que é um tal de Diego. Aí a Flor fica mais decepcionada ainda. E aí acontece aparecendo um monte de coisas. Então a Flor duvida, né, desse Valentim. Depois ela descobre que ele também jogava porque ele apostou a casa. Que o Valentim, para jogar, deu como garantia a casa, as escrituras da casa. Só que aí ele perdeu, depois ele morreu. Aí o que que faz? Esse Oscar vai lá e vai cobrar. Como é que a Flor vai ter dinheiro para pagar? Então esse Oscar quer tirar a casa dela. Aí ela fala para ele, você deixa eu continuar fazendo negócio de dança, que eu vou te pagando, aos poucos. E vou também ensinando as suas dançarinas daqui do cassino a dançar, dou aula de graça. Aí ele acaba aceitando. E assim vai passando. Aí esse Teodoro vai para perto da Flor. E começa a se aproximar, ajudar a Flor. E nisso, quem volta? O espírito do Valentim. Porque assim que ele saiu do caixão, né, o espírito dele ficou vagando. Aí ele vai à procura do amigo, desse Tilly, e começa a falar com ele. Esse Tilly fica desesperado, né? Aí ele vai vagando, vai procurando e vai tentando impedir da Flor casar com esse Teodoro. E vai atrapalhando, no caso, a vida de todo mundo, né? Ele virou uma alma penada chata. Então ele quer falar com a Flor, né? Só que a Flor não vê ele, nem escuta. Só o Tilly, o amigo dele, que vê ele. Aí, né, quando a Flor tá pronta pra se casar, né, com esse Teodoro, ele faz um monte de coisas, esse Valentim, pra atrapalhar. Só que aí tem um local lá onde eles vão, né, onde os mortos aparecem, que tem uma mulher que fala, e ele acaba fazendo um pacto, né, com uma outra pessoa lá, pra ele poder aparecer pra Flor. Porque ele não quer ir embora, porque ele tem que resolver as pendências dele, né, e depois ele vai voltar pra morte, ele vai seguir o caminho dele, que foi, no caso, ele ter morrido. Mas antes ele tinha que resolver os problemas. Só que ele não quer resolver. Ele quer a Flor, ele quer atrapalhar tudo pra ter a Flor. Então chega a ser até irritante, porque tudo ele faz pra atrapalhar. Mas aí acontece o casamento, né, do Teodoro com a Flor. Só que aí ele atrapalha em tudo, aí fica enchendo o saco e fica perturbando. Até que tem uma hora que ele consegue aparecer pra Flor. E a Flor fica desesperada. Então ele conta pra ela e fala, e aí surge aquele amor. E os dois ficam juntos. Só que aí o marido, né, o Theo não entende nada, porque ele não vê o Valentim. Só ela é que vê e escuta, né? E no caso, o Tilly, o amigo dele. Então fica uma situação estranha. E depois, né, esse filho do Valentim, o que acontece? Essa mãe dessa criança, ela pede pra Flor tomar conta da criança, ela vai viajar pra arrumar um emprego. Só que a mulher pega com drogas e é presa. Então a criança tem que ficar com a Flor. E aí, né, você vê esse Teodoro fazendo de tudo pra tentar ficar com a criança, né, com o garoto, pra tomar conta, né, mesmo a Flor e o Teodoro tendo gostos diferentes, porque o Teodoro queria ter um filho, a Flor disse que não queria ter, que a Flor queria ter a carreira dela, que cada coisa no seu tempo, os dois começaram a discutir, mas depois os dois se entenderam. Só que aí com a aparição
né, desse fantasma do Valentim, ela começa a parecer que tá meio doida. Só que aí depois, né, ela chega e se acha na necessidade de falar pro marido que ela tá traindo o marido. Só que quando ela fala que tá traindo, né, o marido, o Teodoro entende o quê? A Flor arrumou um outro homem. Qual é esse homem? Ah, eu não posso falar. Aí o Teodoro pega e vai embora. Começa a arrumar as coisas. Então ele fala, então você vai, pergunta de novo pra Flor, você não vai me dizer quem é? Aí ela fala que é o Valentim, que ele apareceu, que ele voltou do mundo dos mortos e que ela e os dois ficaram juntos. Aí o Teodoro começa a reclamar, dizendo que ela nunca esqueceu do Valentim, que o Valentim sempre foi um fantasma na vida dos dois, que ela nunca gostou dele, né, do caso do Teodoro, que sempre ela amou o Valentim, e que vai ver que quando os dois estavam fazendo amor, se beijando e ficando juntos, ela só pensava no Valentim. Ela diz, não, não é nada disso. Aí começa a chorar, idiota, né? Aí o que que faz esse Teodoro? Pega e vai embora. E no que ele tá pegando o carro, né, pra ir embora, o que que acontece? Ele, esse Teodoro, ele tinha passado mal e tinha dormido lá no quarto dessa Samantha. É caso desse Oscar, e que ele tinha bebido, ela deixou ele lá, pra ele não ir sozinho pra casa. Só que aí esse Oscar viu. Aí quando esse Teodoro pega o carro e sai, o que que faz esse Oscar? Vai atrás dele e vai batendo no carro desse Teodoro. Aí nisso esse Oscar vai e bate com força no carro desse Theo, e o carro do Theo capota várias vezes, e o Theo fica entre a vida e a morte. Aí vai todo mundo pro hospital, fica a maior confusão, né? Aí tá a história também, que tem que assinar, né, a tutela do menino, porque o Diego ia ficar tanto com a Flor, né, e com o Teodoro, mas aí ele tem que assinar, só que aí ele tá no hospital, não tem como assinar. Aí esse Valentim entende, né, que ele atrapalhou a vida da Flor, que o garotinho, né, o Diego, gosta do Teodoro, que o Teodoro ia adotar o filho dele. Aí ele vai pedir lá pra tal da Carlota, que é a tal da mulher lá que fica recebendo os mortos, pra interceder, né, pelo Teodoro, porque ele é uma boa pessoa, que a Flor ama ele. Aí tá lá o Teodoro em coma, aí os dois conversam, né, o Valentim e o Teodoro. Aí o Valentim fala, conta tudo pra ele, aí ele fica revoltado, porque a Flor sempre gostou, foi do Valentim, ele fala que não. Aí nisso você vê, né, de novo, o Teodoro passando mal no hospital, né, todo mundo lá chorando. Aí você vê o Teodoro na fila, né, pra mulher pra receber os mortos. Aí vai lá o Valentim e fala pro Teodoro, não morre. Aí a moça que tá lá recebendo eles, tal da Carlota, fala, não, você foi muito boa pessoa, né? Aí o Valentim fala, ele é excelente pessoa, excelente marido, é uma pessoa perfeita, dê uma chance pra ele. Aí ele fala assim, não, não quero uma chance, porque eu amo a Flor, se a Flor não pode ser minha, chegou a minha hora, eu quero ir embora. Aí o Valentim fala pra ele, então você vai um minutinho comigo e vamos ver? Aí o Valentim leva, né, aí vai usar as almas penadas passeando. Aí o Valentim leva a alma do Teodoro, né, pra mostrar pra ele, né, que toda a cidade tá chorando por ele. Mostra que todo mundo gosta dele, inclusive o filho do Valentim, o Diego, tá lá chorando. Aí mostra, né, a Flor, né, falando lá com o Teodoro no hospital, porque o corpo tá ali, só saiu o espírito. Ela dizendo que sempre amou ele, que eles eram cúmplices, eles eram amigos. Pedindo perdão pra ele, que ela amou o Valentim, mas que agora ela gosta dele, que ele é o grande amor da vida dela e que ela não pode viver sem ele. Aí ele escuta, né, esse Teodoro, aí eles voltam. Aí a tal da mulher que tá lá recebendo os mortos fala, ah não, eu tenho que levar 44 almas, ele tem que ir. Aí o Valentim fala, então troca, eu vou. Porque no caso do Valentim, ele tinha entrado num acordo que ele não ia voltar mais. Aí diz, aí eu fico no lugar. Aí tá, aí o Teodoro volta. Aí o Teodoro volta, aí desperta e fica todo mundo feliz, aí tá todo mundo contente, né? Aí cada um tem o seu final, toda a família fica bem. Aí nisso você vê que o Valentim sumiu, a alma do Valentim. Aí você vê depois, né, a Flor junto com o Teodoro, né? Aí vai com o garotinho, né? Aí o Teodoro fala, vamos passear no lago? Aí vão o Teodoro e a Flor e o Diego passear. Aí nisso o Diego estica a mão. Aí a Flor fala, o que que foi? Nada não. Aí nisso você vê ele tá dando a mão pro pai, pro Valentim. Aí o Valentim fala assim pro filho, agora só o Diego vê o Valentim. Aí assim termina a novela. Gente, a novela é meia doida. Passa muito tempo com esse negócio de espírito, né? A pessoa morre, sai do corpo, né? E depois conta que quem matou, no caso o Valentim, foi o próprio Oscar, tá? Porque o Valentim, ele cai duro porque ele foi envenenado. Porque esse Oscar colocou um remédio na bebida desse Valentim antes dele ir pro Coreto encontrar
com a esposa dele. Então, aí, ele vira alma penada, ele não se conforma de perder a Flor, porque no caso, era pra ele ver as coisas erradas que ele fez e corrigir as coisas erradas. Não era pra ele impedir a Flor de ficar com o Theo. Não era pra ele fazer isso. E ele fez, ele atrapalhou. Só que aí depois, ele se redimiu. Ele viu que ele estava errado, mas ele vai mostrando, perde muito tempo. Entendeu? Você gosta de morto, esse Valentim enchendo o saco. Aí depois a Flor parece que tá maluca, aí fica vendo, aí depois não sabe o que quer, depois descobre que ama o marido, porque realmente os dois são diferentes. O Teodoro é um médico, um homem que tem uma profissão. O Valentim é um trambiqueiro que melhorou por causa da Flor. Que mudou a vida por causa da Flor. E gostava de dançar, gostava de farra. O Teodoro já era mais quieto. Só que aí no final, você vai ver os dois conversando. Aí você, assim, no final chega a ser até bonito, as duas almas penadas, né? Tanto o Valentim quanto o Teodoro conversando, os dois se abraçando, né? E o Valentim falando, você é uma pessoa melhor pra Flor do que eu. Então fica com ela. Né? Então assim, foi mais ou menos assim a novela, né? E foi uma novela razoável. E aí, alguém já escutou falar nessa Dona Flor e seus dois maridos mexicana? Alguém já viu? Deixa nos comentários. Você já assistiu essa novela, Dona Flor e seus dois maridos mexicana? Deixa nos comentários. Deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal Anisérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sai um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!